Muito boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui conversando e participando desse ciclo de palestras, né, que já há muitos anos temos participado e tendo a alegria de ver esses conhecimentos sendo cada vez mais consolidados no meio espírita, essa conexão entre o espiritismo, a medicina, as ciências de modo geral, a psicologia, né, em que cada vez mais se vai robustecendo, né, e as pessoas vão criando esse senso de integração e de aplicação do conhecimento espírita, que tem muito a contribuir, muito a colaborar em várias áreas do conhecimento humano, né? Então, o tema de hoje não é um tema novo. Algumas vezes já se debateu este assunto aqui, mas a revisão de ideias, de conceitos, de pensamentos, faz parte do nosso aprendizado, né? O próprio Espiritismo é uma grande revivescência do que já foi dito há 2000 anos atrás, né? E que a gente esquece ou não compreende na profundidade devida. Então, a didática de revisar faz parte do nosso aprendizado, da nossa necessidade. Então, vamos falar sobre esse tema, mediunidade, obsessão e transtornos mentais, que me parece um assunto bastante significativo para todos nós, como indivíduos, né? Porque não há famílias que não tenham pessoas com problemas emocionais de algum nível, né? Todas as famílias vão encontrar membros, em algum momento da sua vida, que vão apresentar algum tipo de desajuste emocional e, como espíritas que somos, muitas vezes nos questionamos quando, como, até que ponto entram os aspectos espirituais, obsessivos ou mesmo mediúnicos nessa interface com as patologias mentais. Bom, é necessário dizer também que é um assunto por demais complexo, e nós vamos tentar aqui responder parcialmente algumas perguntas que são comuns dentro dessa temática. A própria apresentação ela foi estruturada em perguntas, mas, por certo, muitas coisas ainda nós sequer sabemos como responder da maneira mais adequada, né? A própria benfeitora Joana de Ângeles nos fala num de seus livros que nem mesmo a espiritualidade consegue definir e traçar um limite claro e preciso entre o perispírito e o corpo, entre problemas de ordem puramente orgânica daqueles em que há um ascendente espiritual. Então, é um meio intrincado, difícil, complexo, mas vamos tentar aqui ver alguns pontos com os quais nós já temos alguma familiaridade e podemos aí encaminhar algumas respostas para as dúvidas que são tantas nesse tema. Bom, então eu começo colocando aqui, pessoal, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que mostra como é importante nos meios religiosos que se tenha uma noção clara e uma condição de ajudar com aquilo que a espiritualidade, que as religiões podem oferecer às pessoas que sofrem de patologias mentais. Porque vejam vocês, nos Estados Unidos, essa pesquisa foi feita perguntando assim, para as pessoas que tiveram alguma patologia mental, aonde é que foi, ou que tipo de ajuda você foi buscar no primeiro momento que sentiu que não estava bem, né? Primeiro momento que teve uma depressão, ou um quadro mesmo grave de esquizofrenia, ou de pânico, ou de uso de substâncias, não importa a categoria de problema mental, emocional. Quem foi, ou onde foi o local em que você buscou ajuda? Vejam que líderes religiosos foram os buscados numa prevalência maior mesmo do que profissionais especializados da saúde mental, lá num país em que há um predomínio de protestantes, né? Então, 13,5% das pessoas que adoeceram buscaram líderes religiosos
quando se viram às voltas com problemas emocionais. E psiquiatras, apenas 16,7%. Não quer dizer que não foram buscar psiquiatras ou assistência à saúde posteriormente. Mas, no primeiro momento, foi o núcleo religioso, o seu centro religioso, que deu o primeiro suporte, o primeiro apoio, o primeiro aconselhamento, a primeira orientação para essas pessoas que sofriam de alguma patologia mental. Conhecendo o nosso país, né, Brasil, em que há uma religiosidade muito grande do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, sabemos que há uma carência muito grande de assistência especializada no Sistema Único de Saúde, né? É de supor, apesar de não termos aí pesquisas que demonstrem isso na sua dimensão, na sua magnitude, é de supor que aqui o fenômeno não seja diferente, né? E que as casas espíritas tenham um papel fundamental no sentido de aconselhar, de orientar, de dar o suporte emocional, espiritual, para esse grande número de pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos. Para não dizer que não temos nenhuma pesquisa, foi publicado 1 ou 2 anos atrás, uma pesquisa na cidade de São Paulo, mostrando que o número de consultas, de atendimentos realizados nos centros espíritas daquela cidade se equivalem ao de um grande pronto-socorro da cidade de São Paulo, né? Mostrando que há uma verdadeira rede, entre aspas, de saúde constituída pelos centros espíritas que dão esse suporte comparável a grandes instituições hospitalares, né? Porque a nossa população busca isso, principalmente para problemas de saúde, né? Nessa mesma pesquisa, se viu que a depressão e o câncer eram as 2 grandes patologias com as quais se buscava apoio e tratamentos espirituais nas casas espíritas, seja de que natureza for, né? Então, é um assunto importante para a casa espírita, na medida que dá esse suporte, e, sabidamente, importante no meio médico, para que os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, de um modo geral, também tenham a condição de não reduzir todo o fenômeno a explicações biológicas, cerebrais, orgânicas, sem considerar a dimensão espiritual, que se vê com muita robustez nas patologias psiquiátricas, né? Então, essa fala, essas reflexões aqui, vêm justamente dentro desse objetivo de integrar esses 2 universos, casa espírita, vida religiosa, com a ciência, consultórios, hospitais, médicos, né? Porque isso é o que as pessoas buscam, essa integração, né? Tanto um lado quanto o outro precisam dialogar e ter uma base comum de entendimento, que é o que propomos aqui dentro da visão kardeciana, dentro da visão espírita. Então, esse fenômeno é um fenômeno mundial, né? Apesar, aqui no Brasil, o espiritismo ser de maior expressão do que em outros países do mundo, mas crenças na imortalidade da alma, crenças na existência de uma alma, crenças na vida após a morte, são prevalentes e dominantes na maior parte dos países do mundo. Aqui estão listados os países mais populosos do mundo, mostrando que há algumas variações, efetivamente, culturais de uma localidade a outra, mas, em sua maioria, há uma crença espiritual que vai além, né, meramente do corpo físico, da matéria, do cérebro. Vejam vocês que, um dado curioso, eu tive a oportunidade de estar num congresso de psiquiatria, um congresso brasileiro de psiquiatria em Brasília, uns 3 ou 4 anos atrás. E foi feito exatamente essa pesquisa, essa pergunta para psiquiatras, né? As perguntas eram mais ou menos assim: você acredita que as doenças mentais podem ser explicadas somente pelos desajustes cerebrais? E a pesquisa era anônima. Então, nós estávamos ali, mais ou menos 800 pessoas, com um aparelhinho na mão, a gente marcava sim ou não para as perguntas que eram feitas por quem estava ali mediando, né, essa pesquisa. E se viu que, mesmo nos psiquiatras brasileiros, numa pesquisa anônima, em torno de metade deles acreditam que há necessidade de ir além de explicações que sejam somente biológicas.
Bom, vamos começar do óbvio, né? Existem transtornos mentais? O que a doutrina espírita fala a respeito? Eu coloco essa questão, que pode parecer por demais óbvia, mas, infelizmente, ela ainda se faz necessária, né? Nós vemos em consultório, enfim, às vezes irmãos que vêm de vivências espiritualistas, às vezes de casas espíritas mesmos, que têm uma visão que negligencia a existência real e concreta de patologias mentais, atribuindo todo o desajuste mental, psíquico, à influência de espíritos, né? Aí, ao nosso ver, há um excesso, né? Há uma redução, há um reducionismo ao contrário. Ao invés de se reduzir só a experiência biológica, se reduz só a experiência espiritual, o que também há uma incidência de erro, né? É preciso que, conhecendo a doutrina espírita e lendo-a efetivamente, se tenha essa visão integradora dos aspectos. Então, quem vai responder é o próprio Kardec, que, na questão 372 do Livro dos Espíritos, coloca assim, sobre o idiotismo e a loucura. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Essas eram expressões que hoje nos parecem deselegantes, mas eram os termos técnicos da época para se referir a pessoas que tinham determinadas deficiências mentais. Os cretinos, o cretinismo e a idiotia. Então, os espíritos dizem que os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, os espíritos colocam a ascendência espiritual sobre o fenômeno, mas a expressão da doença sendo mediada e sendo responsabilizada por um cérebro que não consegue dar expressão à naturalidade e às potencialidades plenas daquele espírito. E ele continua nesse assunto, né? Não há, pois, fundamento, diz Kardec, para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades. Então, Kardec quer saber, mas então os órgãos influem sobre as faculdades do espírito ou não? Como é que se dá isso? E os espíritos dizem, claramente, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades. Mas não são eles a origem destas. As faculdades do espírito, a inteligência, o controle emocional, o nosso humor, as nossas faculdades nobres, não estão restritas, não são geradas pelo cérebro, mas não prescindem dele para poderem se manifestar adequadamente. Aí está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não fará ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Então, muitas vezes, o espírito, nessa brilhante metáfora, é um excelente músico, mas o seu instrumento físico não permite que expresse todo esse talento adquirido em encarnações pretéritas, né? E esse exemplo vale para todos os transtornos mentais, né? Não precisa ser os mais graves, né? Os transtornos que nós conhecemos hoje, como a psiquiatria já classifica e nomina, o transtorno de pânico, a depressão, né? Os transtornos de ansiedade, as fobias, o transtorno bipolar, todos se enquadram dentro desse conceito fundamental trazido por Kardec nas obras básicas. Importa se distinga o estado normal do estado patológico. No normal, o moral vence os obstáculos que a matéria impõe, pois mesmo o cérebro normal impõe obstáculos à expressão plena do espírito, mesmo no estado normal, né? Mas quando ele está funcionando adequadamente, o espírito se impõe sobre a matéria e consegue, né, comunicar-se adequadamente, expressar-se dentro das aquisições adquiridas ao longo das encarnações. Quando não é assim,
A matéria oferece uma resistência que as manifestações do espírito, anímicas, ficam obstadas ou desnaturadas, como no idiotismo e na loucura aqui mencionado. Qual na loucura a situação do espírito? A gente vê na obra de Kardec, né, que ele vai a fundo nas questões, ele não se satisfaz com uma resposta inicial, né? Ele vai aprofundando, faz a mesma questão de uma outra forma e ele continua indo a fundo para explorar ao máximo o que os espíritos poderiam esclarecer naquele momento, né? E vejam que é um momento em que a saúde mental, a psiquiatria, mesmo a psicologia, sequer haviam se estruturado adequadamente como nós temos hoje, né? Então eram assuntos de difícil exploração naquela época, dada a escassez mesmo de conhecimento científico daquela época em que Kardec elaborou a codificação. Então os espíritos dizem, o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Basta ver a nossa audição, a nossa visão, são funções perispirituais do espírito como um todo. Mas que quando encarnamos, né, reduzimos essa função perispiritual e de alma a órgãos específicos que vão ser responsáveis por materializar aquela função perispiritual. É isso ao que o espírito se refere aqui. Altere-se uma parte ou um conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. O ouvido torna-se surdo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Bom, esclarecida essa questão do ponto de vista espírita, vamos avançando na compreensão dessa conexão entre os termos que nos propomos a refletir na noite de hoje. Como é possível, então, diagnosticar a mediunidade? Como é possível identificar a mediunidade? Também, quem responde são os espíritos que nos trazem nas obras básicas essa questão no livro O que é o Espiritismo? Capítulo 1, Pequena Conferência Espírita. Algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão, referindo-se aqui especificamente à mediunidade. Como é que se identifica? Kardec responde, até o presente não se conhece um diagnóstico, termo de Kardec, para a mediunidade. Não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar a faculdade é o único meio de saber que ela, de fato, existe. Vejam que complexo, então, essa proposta de discernir num desajuste emocional qualquer, a cota de desajuste mediúnico que pode haver ali, daquilo que possa vir a ser algo anímico, de alma, ou mesmo com repercussões biológicas cerebrais. Porque os transtornos psiquiátricos, não há nenhum exame capaz de dizer que aquela pessoa, que aquela criatura, tem efetivamente um quadro de depressão, por exemplo. Não há nenhum exame de imagem, nenhum exame de sangue de laboratório que mostre que aquele sujeito está sofrendo de um transtorno de pânico ou de um transtorno bipolar. Ao mesmo tempo, não há nenhum sinal exterior inequívoco que possa chancelar um diagnóstico de mediunidade. Então, nós estamos lidando num cenário interpretativo, num cenário que requer muita experiência do avaliador, num cenário que requer muita paciência, muita prudência ao se fazer definições a respeito de qual a natureza
daquela vivência, daquela experiência emocional, às vezes de muito sofrimento, que a pessoa traz, né, para a nossa avaliação, seja num consultório psiquiátrico, seja numa casa espírita. Efetivamente, sobre a intuição espiritual, sobre um estado, né, mediúnico, se tem aí uma ferramenta de ajuda ao paciente, de esclarecimento dessas questões. Mas fora esse cenário, né, nós aqui, meros seres humanos, né, a gente precisa de muita prudência, de muita cautela e muitas vezes acompanhar a pessoa durante algum tempo até que as coisas se tornem mais claras e a gente possa realmente atribuir, por exemplo, algo predominantemente espiritual, obsessivo ou de desajuste mediúnico, ou algo que caminhe numa linha mais efetivamente psiquiátrica, que requer um tratamento medicamentoso, psicoterápico, enfim. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel, fugidia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz e não segundo a nossa vontade. Essa fala da dificuldade da diferenciação entre uma coisa e outra, ela é especialmente válida na eclosão de faculdades mediúnicas, né? Especialmente com jovens, com adolescentes, em que às vezes, mesmo de famílias que não têm um referencial espírita ou que têm uma outra visão de mundo, muitas vezes materialista, e que esses fenômenos não vão escolher, né, espíritas para se manifestarem, é da natureza humana. Então, muitas vezes, eles eclodem certa sensibilidade mediúnica, espiritual, em ambientes em que não há um preparo prévio, trazendo um desajuste maior ainda, né, uma dificuldade maior ainda de integrar dentro dos referenciais da própria pessoa ou daquela família, né, que, se não tiver esclarecimento para isso, pode trazer uma dificuldade muito grande de convivência familiar e de dar um nome para aquilo, dar uma explicação para aquilo, né. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Aqui Kardec quer saber os espíritos que desencarnam, né, e que tiveram uma experiência de doença mental. O que se dá depois? Como é que as coisas se processam? Dizem os espíritos, como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam, né? Então, a espiritualidade nos traz que, mesmo liberto do corpo físico, como o espírito influencia a matéria e a matéria influencia o espírito, durante uma encarnação inteira vivendo, por exemplo, com um quadro de esquizofrenia, de privação maior da consciência, o espírito desencarnado pode demorar ainda algum tempo até conseguir se reequilibrar na sua estrutura espiritual e poder readquirir as suas faculdades psíquicas na sua plenitude, né? Sabemos também que muitas vezes as pessoas vivem uma vida de lucidez, com saúde, sem nenhuma perturbação psíquica, e, como viveram uma vida de materialidade, esquecidos da realidade maior, desencarnam em pleno estado de loucura, né? Apesar de não terem uma organicidade desajustada, como é o caso aqui. Então, as relações são variadas e múltiplas, né? Quais as causas dos transtornos mentais? Vamos agora, então, tentando aprofundar esse conteúdo, integrando algumas questões ligadas à obsessão, à mediunidade e às causas conhecidas que a medicina nos traz. Bom, começamos ali na parte de cima. Emmanuel
e a doutrina espírita nos trazem que as doenças mentais são nada mais do que um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Essa é a definição de Emmanuel para as causas dos transtornos mentais. Um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Nós vamos aprofundar esse ponto um pouco mais adiante. Como nós temos esse conjunto de inferioridades, que representam nada mais do que a nossa não conformidade à lei de Deus, a nossa não adequação à humildade, à simplicidade, à caridade, à vivência plena do amor, à consciência espiritual, como nós vivemos muitas vezes apartados dessa nossa realidade maior da vida, naturalmente, ao longo das encarnações, vamos tendo atos contrários à lei de Deus. Erramos. Nos envolvemos em situações, prejudicamos os outros, prejudicamos a nós mesmos, né? Esquecidos dessa realidade maior da vida. E como a vida é uma grande escola, em que temos que nos exercitar para conseguir aprendermos as lições que Deus espera, né, de nós, contraímos débitos. E esses débitos do passado voltam, pela lei de causa e efeito, a nos atingir. Não como punição, não como um Deus sádico, né, que coloca a punição porque erramos, mas porque são as lições que precisamos repetir, vivenciar, para desenvolvermos essas faculdades que jazem na nossa profundidade espiritual. Então, essas dificuldades, esses atos contrários às leis de Deus, são vividos por nós enquanto desajustes orgânicos, selecionando muitas vezes um material genético que nos fará viver a privação da inteligência, que nos fará viver a privação de uma estrutura cerebral adequada para a expressão das nossas faculdades, que nos fará voltar ao mundo físico justamente naquela família em que vai haver dificuldades de relacionamento, privação de amor, privação de suporte, às vezes a privação até da presença física de pai e mãe, né? Situações de abuso, situações de violência, situações de negligência, que são fatores reconhecidamente importantes como causadores de problemas emocionais, psiquiátricos, nesse período de infância em que o cérebro está se formando, se consolidando, em que a personalidade está adquirindo a sua maturidade. Então, trazemos em nós um conjunto de inferioridades do passado. Trazemos para essa existência um conjunto de circunstâncias ligadas ao nosso passado que vão se constituir nas provas, nas expiações e nos exercícios dessa vida em que vamos passar, seja fisicamente, seja nas circunstâncias que vivemos. Selecionamos geneticamente e selecionamos as circunstâncias que vão desafiar a nossa capacidade de adaptação, de resiliência, e esse conjunto de fatores ligados às influências espirituais atuais do momento, às incursões obsessivas, vamos desenvolver os transtornos mentais e, por certo, aqui nesse esquema caberia também outras patologias necessárias ao nosso ajuste com a lei maior, com a lei de Deus. Segundo Emmanuel, conforme prometi, ele traz no livro Pensamento e Vida o que nós chamamos de patogenia, segundo Emmanuel. Emmanuel faz de modo bastante simples, mas com muita profundidade, tentando trazer uma explicação a mais profunda possível dentro do nosso entendimento, dentro do que a linguagem, né, humana permite aproximar as causas profundas das nossas doenças. Então, Emmanuel é bem objetivo e nos coloca que a ausência de humildade é o ponto inicial da cascata de eventos que vai gerar, em última instância, as nossas doenças. Lá na profundidade da alma, lá na profundidade do espírito,
Na ausência de humildade, no afastamento desse princípio espiritual universal, é que se dá o início de todo o processo. Né? Então, essa ausência de humildade, segundo Emmanuel, benfeitor, vai gerando como que uma espécie de, ele denomina de enquistamento dos sentimentos. Enquistamento é formar cistos, é formar nódulos, é formar zonas de paralisia, como se a nossa alma devesse fluir naturalmente, né, em sintonia com Deus, e essa ausência de humildade, esse vai gerando enquistamentos, nódulos, paralisias do nosso fluxo de alma. E ele dá nome a esses enquistamentos, que nós sabemos, segundo o Evangelho, né? O orgulho, a cobiça, o egoísmo, a vaidade, são zonas de paralisia do nosso fluxo de alma, que vão gerando em nós, na nossa alma, no nosso jeito de ser e de proceder diante das circunstâncias, um espírito de posse exclusivista. É como se o mundo tivesse que girar a nosso favor. É como se as coisas tivessem que acontecer, como se nós fôssemos o centro do universo. É como se o trânsito, por exemplo, tivesse que abrir caminho para o nosso carro passar, porque nós estamos atrasados. E vamos gerando em nós, diante do mundo que não são conforme nós gostaríamos, diante das pessoas que não nos reconhecem ou não agem conforme nós achamos que merecíamos. Enfim, poderíamos citar uma infinidade de circunstâncias que não se dão conforme o nosso desejo, vão gerando em nós um estado de tensão psíquica, que não é um mero estresse, uma mera ansiedade, mas uma tensão, uma espécie de revolta diante da vida, uma revolta diante de Deus, uma inconformidade diante das coisas como elas são. E isso, no final, segundo Emmanuel, vai disparando a cascata, digamos assim, mais próxima a nós, ligada a fatores emocionais, genéticos, circunstanciais, que culminam, né, na produção das doenças que nos dizem respeito e que nos caracterizam. Vejam que, diante da doutrina espírita, nós temos imensa responsabilidade diante das doenças que somos portadores. Né? Não somos vítimas, a não ser vítimas de nós mesmos, né? Da nossa dificuldade de compreensão, da nossa refratariedade às lições maiores do Cristo, e vão gerando em nós essas necessidades dolorosas de experiências no caminho das doenças. Avançando então, os processos obsessivos podem causar transtornos mentais? Né? As perguntas vão ficando cada vez mais palpitantes, né? A obsessão pode causar doença mental? Vamos ver. Joana de Andes, através de Divaldo, nos traz também objetivamente a resposta a essa pergunta no livro Triunfo Pessoal. Ela nos diz: essa imposição psíquica frequente do processo obsessivo, frequente e insidiosa, afeta os neurotransmissores, facultando que moléculas, neuropeptídeos, responsáveis pelo equilíbrio das comunicações, as desconectem, produzindo a alienação. A serotonina, a dopamina, né, a noradrenalina, são afetadas pelas incursões obsessivas insidiosas no cérebro, trazendo desajustes. Sim, é o que nos traz Joana de Ângeles. A mente que não é física emite ondas especiais que são captadas por outras equivalentes, que sincronizem com as emissões que lhes são direcionadas. Há em todo o universo intercâmbio de mentes, de pensamentos, de vibrações, de campos de energia. Então, sim, o processo obsessivo é um dos fatores que podem ter um papel mais ou menos determinante na gênese de patologias mentais, conforme a doutrina nos traz. Mas antes disso, o próprio Kardec já havia trazido essa lição. Vejam bem, há mais 150 e poucos anos atrás,
No último parágrafo do Livro dos Espíritos, lá depois das preces, ele traz a seguinte informação. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Ainda que o processo obsessivo tenha sido desfeito, destruída a causa, resta combater os efeitos. Vejam a lição que Kardec nos deixou, né, para que só século e meio depois, né, nós estamos começando a entender essas injunções entre o universo biológico e o universo espiritual, dizendo que muitas vezes vai haver necessidade de um tratamento simultâneo, espiritual, magnético, ou médico, ou consecutivo, para restabelecer o equilíbrio emocional e psíquico da pessoa que passou durante muito tempo sob um processo obsessivo. Bom, avançando mais, qual a relação entre mediunidade e transtornos mentais? Aqui, apenas do ponto de vista lógico, são algumas possibilidades que se apresentam. Bom, 4 possibilidades teóricas. A mediunidade, na verdade, os processos obsessivos, né, mais especificamente. A mediunidade é uma capacidade de perceber, né, em algum grau, de alguma maneira, a influência espiritual. Então, o processo obsessivo é um dos elementos que está dentro do conceito maior de mediunidade. A mediunidade pode gerar transtornos mentais, como nós vimos aqui. Existem pessoas que vão ter transtornos mentais, e aqui no amplo conceito de transtornos mentais, não precisa ser necessariamente algo grave, né? E vai ter uma mediunidade sem que haja uma relação entre uma coisa e outra, né? As duas coisas ocorrem concomitantemente e sem um ponto mais significativo de contato entre eles. Existe, obviamente, a mediunidade sem qualquer tipo de transtorno mental, a mediunidade com Jesus, bem vivida, bem direcionada, né? E existe o transtorno mental puro, né, sem uma capacidade maior ou um papel maior da questão mediúnica na sua doença. Relações entre fatores psicológicos e a obsessão. Aqui é uma lição muito importante também que remete à nossa responsabilidade diante dessas questões. Assim nos explica o benfeitor Emmanuel. Rendemo-nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas moléstias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio. Ligações fluídicas que funcionam como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Então, Emmanuel nos traz que toda influência obsessiva se dá ou necessita de um componente que nos diz respeito, que ele chama do nosso plug emocional. Para que efetivamente se concretize um processo obsessivo, há a necessidade da nossa coparticipação. Precisamos oferecer a essa influência o plug, onde há conexão e a partir do qual, então, se desenvolve, nas diferentes gradações trazidas por Kardec, os fenômenos obsessivos. E esse plug, muitas vezes, está na nossa maneira de lidar com as coisas, na nossa dificuldade de aceitação, dos nossos pensamentos negativos, as nossas tendências derrotistas, né? As nossas inconformidades com as coisas, nosso medo, né? As coisas que alimentamos em nós, que vão formando esse ponto de apoio fluídico na qual a influência obsessiva se instala, né? Então, daí a importância, sempre lembrada da espiritualidade, da reforma íntima, da oração, da vigilância, da prece, para que estejamos voltados
a nós mesmos. Estejamos conscientes dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que nos vulnerabiliza para os processos obsessivos e doentios de qualquer natureza. Nosso benfeitor Dias da Cruz nos traz também uma lição pertinente a esse respeito, na obra Instruções Psicofônicas, uma obra que recomendo a todos, que traz ali as instruções dos espíritos que vinham ter no grupo mediúnico de Chico Xavier há 70 anos atrás, trazendo lições primorosas a respeito de temas os mais variados. Então, Dias da Cruz compareceu espiritualmente a esse grupo espiritual do Chico em 5 oportunidades, trazendo temas ligados às doenças mentais e à importância do pensamento na nossa vida. Ressaltamos aqui a lição de outubro de 1954, em que ele fala sobre a parasitose mental. Diz Dias da Cruz: no vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e os internos. Compreendendo, porém, que na esfera da alma, dos fatores internos, os fatores externos dependem dos internos, como nós vimos falando. Porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura quando a própria criatura não se deprime. É pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado. O homem provoca sobre si a contaminação fluídica, a contaminação psíquica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo da escabiose à ulceração, do alcoolismo à loucura, da cirrose aos tumores benignos ou malignos, de variada procedência, tanto quanto os vícios que corroem a vida moral. Então, nós transitamos na vida em ambientes de trabalho, né? Os ambientes os mais diversos, às vezes, né, em festas, em que, se nós não temos consciência dessa realidade maior da vida, nos contaminamos psiquicamente. Se não oramos, se não temos o hábito da higienização mental, psíquica, através da oração, através do Evangelho no lar, através, no nosso caso aqui, do passe, da água fluida, da vinda à casa espírita, vamos acumulando essas contaminações, tal qual ocorre com o nosso corpo orgânico, né? E que desenvolvemos doenças a partir de bactérias, de vírus, de alguma maneira fomos atingidos por esses germes, né? E Dias da Cruz, que era um médico, nos traz aqui a prescrição, né? A terapêutica para essas contaminações. Usemos desse modo a garantia de nossa higiene mental, psíquica, os antissépticos do Evangelho. Bom, é uma receita bastante simples, vocês anotem, né? Dr. Dias da Cruz disse que é para tomar todos os dias, 5 vezes por dia, mais ou menos como homeopatia, assim. Então vamos lá. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante, dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral das ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem o sustentáculo de nossa saúde espiritual. Essa é a prescrição da nossa saúde física e espiritual, né? Logo vemos que, por ser uma receita um tanto quanto difícil no nosso nível evolutivo, de estarmos sempre conectados a esse ideal maior, que nós acabamos, né, gerando em nós as fragilidades imunológicas, as fragilidades orgânicas que geram os adoecimentos de que, né, conhecemos bem. Como diferenciar mediunidade de sintomas de doenças mentais? Na verdade, essa é uma pergunta feita com alguma frequência quando nós falamos sobre esses temas, né, de saúde mental, espiritismo e tal. Como é que vou diferenciar mediunidade? Você está, né, eu estou tendo uma percepção, estou percebendo os espíritos e tal, eu estou percebendo fluidos do ambiente, ou se eu estou realmente né, me perturbando emocionalmente e estou, né, com alguma coisa psiquiátrica.
Depois de refletir algum tempo sobre essa palestra, eu já dei algumas vezes em outras casas, eu me dei conta que a própria questão ela já está errada. Né? Porque como é que nós vamos diferenciar coisas como se elas fossem efetivamente estanques? Como se nós pudéssemos efetivamente separar uma coisa da outra. Né? Então, como eu disse no início da palestra, pessoal, as coisas ocorrem junto e ao mesmo tempo. Na maior parte dos pacientes que atendo, identifico os dois processos acontecendo simultaneamente. Né? A questão espiritual, a questão mediúnica, ela não invalida a presença de desajustes emocionais que mereçam um tratamento específico, e o inverso também é verdadeiro. Encontrei na Revista Espírita, de 1863, quando Kardec estudou uma epidemia de obsessão em Morzine, em que aconteceram vários casos anômalos para aquela época, e ele dedicou 5 textos na Revista Espírita para estudar esses fenômenos. Um deles nos parece interessante, porque mostra justamente essa coexistência de elementos, ora biológicos, ora físicos, né, ora espirituais, que levam ao adoecimento. Então eu vou ler para vocês aqui. Contrariada em suas inclinações, uma mocinha se casara com um homem a quem não simpatizava. Foi obrigada a se casar. A mágoa que isso gerou nessa moça levou-a a um distúrbio mental. Kardec, então, está dizendo que a mágoa, por estar vivendo uma situação de vida que ela não desejava, de um casamento forçado, levou-a a uma doença mental. Ele não detalha aqui que doença é essa. Mas, enfim. Dominada por uma ideia fixa, perdeu a razão e viram-se obrigados a interná-la. A mocinha foi internada. Ela jamais ouvira falar de espiritismo. Se dele se tivesse ocupado, ou seja, se ela fosse espírita, não teria faltado quem dissesse que os espíritos lhe haveriam transtornado a cabeça, como era de praxe na época, acusar o espiritismo das doenças mentais que ocorriam naquela ocasião na França. O mal provinha, assim, de uma causa moral, acidental e toda pessoal, compreendendo-se que, em tais casos, os remédios normais não poderiam ter nenhuma valia. Como não havia nenhuma obsessão aparente, podia-se duvidar, diz Kardec, igualmente da eficácia da prece. Então ele está reflexionando aqui, né? Bom, não tinha nenhum fator espiritual, era um fator todo moral, né? Será que a prece teria alguma eficácia num caso como esse, né? Que a moça ali enlouqueceu, foi internada, perdeu a razão? Um membro da Sociedade Espírita de Paris, amigo da família, julgou dever interrogar um espírito superior a respeito do caso. E o espírito respondeu: a ideia fixa dessa senhora, por sua própria causa, atrai à sua volta uma multidão de espíritos maus, que a envolvem com seus fluidos e alimentam suas ideias, impedindo cheguem até ela as boas influências. Os espíritos dessa natureza abundam sempre em meio semelhante ao em que ela se encontra, e muitas vezes constituem obstáculo à cura dos doentes. Vejam que inicialmente não existia um fator obsessivo para essa doença. Sequer havia um fator aparentemente kármico para isso. Na palavra de Kardec, foi acidental. Ela não resignou-se, não teve capacidade emocional de resistir, né, àquela situação indesejada, e adoeceu, e foi internada. Mas aí, então, a partir dessa dificuldade emocional inicial, sobrepor-se a influência espiritual obsessiva, aumentando a dor daquela pessoa,
aumentando as suas ideias fixas, fortalecendo, né, esse desajuste que acabou culminando numa internação psiquiátrica. Vejam, então, a conjunção de fatores emocionais e espirituais que podem responder pelo desfecho negativo observado. E diz o Espírito ainda, contudo, podereis curá-la, diz a Kardec, podereis curá-la. Mas, para tanto, é necessário uma força moral capaz de vencer a resistência. Porque ela não era de família espírita. Faz-se supor aqui que era de uma família materialista, não dada as questões espirituais, que opunha uma resistência à ação à distância através da prece. E tal força não é dada por um só. Então o Espírito recomenda que 5 ou 6 espíritas sinceros se reúnam todos os dias, durante alguns instantes, e peçam com fervor a Deus e aos espíritos bons que a assistam. Que a vossa prece fervorosa seja, ao mesmo tempo, uma magnetização mental. Para tanto, não tendes necessidade de estar junto a ela. Ao contrário, pelo pensamento, podeis levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão de vossa intenção, aumentada pelo número. Por tal meio, podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazei isso, tende fé e confiança em Deus e esperais. Então, Kardec diz e continua explicando que 6 pessoas se reuniram e passaram a orar por ela, coisa e tal. Vejam, interessante esse caso, por mostrar os vários fatores que concorrem para a doença mental e por mostrar também o nosso papel, né, pela prece, unindo mesmo pessoas com o mesmo objetivo, fazendo uma prece direcionada, bem intencionada, bem sentida para aquela pessoa, e o poder de cura e de recuperação que isso tem ao nosso alcance, de maneira gratuita, né? De maneira disponível, e muito bem podemos fazer as pessoas quando temos essa intenção e desejamos fervorosamente o bem do nosso semelhante, passando por uma doença, no caso, uma doença mental. Bom, uma questão também que frequentemente é trazida, quem toma medicações psiquiátricas pode trabalhar mediunicamente na casa espírita? Essa talvez seja uma das questões mais frequentes quando falamos de doença mental, né, em centros espíritas. Bom, essa é uma questão tanto delicada que, na verdade, necessitamos individualizar o caso para dar uma resposta específica. Mas, em linhas gerais, nos parece razoável considerar que a questão principal não é o uso somente de medicação, mas, sobretudo, as condições mentais e emocionais do médium. Mais vale um médium com um transtorno depressivo, por exemplo, bem ajustado, tomando sua medicação, né, com a sua depressão bem controlada, se dispondo fraternalmente, né, amorosamente a contribuir numa mesa mediúnica, num trabalho espiritual de qualquer natureza, do que simplesmente ele não estar tomando, estar ali deprimido, pessimista, né, com insônia, né, cansado, sintomas do quadro depressivo. Então, mais vale o estado emocional em equilíbrio do que somente o uso de medicação. Pegar a medicação como critério de poder ou não poder trabalhar espiritualmente, mediunicamente, não nos parece o mais adequado. E sim, individualmente, conversar com aquele irmão, ver como é que ele está, se ele está bem e tal. Isso, linhas gerais. Claro que algumas patologias, segundo mesmo a literatura espírita, como aquelas mais graves, quadros de esquizofrenia, por exemplo, não recomendamos o trabalho mediúnico de incorporação.
Né? Muitas vezes o equilíbrio orgânico que se consegue com esses pacientes é de tal modo sutil, às custas de muito trabalho, de muita medicação, de um trabalho terapêutico de longo prazo, que sobreexcitar esse cérebro em trabalhos espirituais de maior ostensividade pode trazer desequilíbrios orgânicos em desfavor do próprio paciente, né? Trazendo desequilíbrios e dificuldades que não convêm para esse pequeno grupo de pessoas que tem principalmente transtornos psicóticos mais graves. Conclusões. Então, nos parece um assunto da mais alta relevância, tanto às casas espíritas quanto a nós, médicos, que precisamos reconhecer cada vez mais o papel da espiritualidade, das obsessões, na etiologia das doenças mentais. Frequentemente, vamos ver a necessidade de tratamentos concomitantes, tanto na casa espírita, quanto quando há uma patologia no meio médico. E é um assunto que requer cautela, prudência e análise de cada caso individualmente e apoio espiritual seguro, cada vez mais também tendo essa necessidade de diálogo, né, entre os núcleos religiosos e os profissionais que se dispõem a fazer essa diferenciação e a considerar a espiritualidade como um dos elementos que compõem as patologias. Eu vou pedir licença para fazer uma propaganda, que agora ao final nós estamos organizando um seminário chamado Espiritismo em Ação, Conhecer para Servir. Vai acontecer no mês que vem, no Hotel Embaixador. Nós vamos contar aqui com colegas que nós estimamos muito, Dr. Roberto Lúcio, da AME Brasil, da AME Minas, Dr. Sérgio Lopes, já mais conhecido de vocês, Dr. Paulo Batistuta, Dr. Alexandre Anéfolos e o Dr. Edson Cardoso, que vão também nos trazer cursos de capacitação na temática de dependência química, na temática de prevenção ao aborto e de um tema novo que estamos trazendo aí, que é a capelania hospitalar espírita, que é esse trabalho de visitação hospitalar a doentes através de um modelo já específico que vem sendo utilizado em São Paulo, em Piracicaba, no Espírito Santo e em outras associações médicos espíritas do Brasil. Então, vai ser, ao longo de todo o sábado, conferências com esses colegas e, no domingo de manhã, os cursos de capacitação para quem tiver interesse em se aprofundar nesses temas. As inscrições já estão abertas no nosso site. Meu nome é Sérgio Lopes, eu sou médico psiquiatra e serei um dos palestrantes do seminário da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, da AMERGS, nos dias 7 e 8 de outubro próximos, no Hotel Embaixador, em Porto Alegre. Esse evento contará com o tema Espiritismo em Ação, Conhecer para Servir. Eu farei 2 palestras nesse evento e imagino que será uma bela oportunidade de nós refletirmos acerca de assuntos importantes da nossa vida, da sociedade, dos assuntos ligados à espiritualidade. Espero vocês lá para esse grande evento do Seminário da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Até lá. O Dr. Sérgio ele vai fazer 2 palestras, aqui está pequeno, eu vou ler para vocês. Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. O Espiritismo em tempos de transição planetária. E a segunda conferência, A Noite Escura da Alma, Depressão e Falta de Sentido Existencial. Temos outros temas, né, bem interessantes. Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, uma conferência só sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Alexandre Anéfolos vai falar. Os vícios do corpo e da alma e a terapêutica espírita, com o Dr. Roberto Lúcio. E ainda o Dr. Roberto Lúcio encerrando, ao final do sábado, No mundo há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. São os temas principais aí desse evento. Eu agradeço a todos a paciência e os ouvidos e acho que ficamos à disposição aí para algumas questões. Aproveitando o espaço enquanto são encaminhadas as perguntas, como foi referido no início da exposição, nós vivemos um momento em que praticamente no nosso círculo familiar, em cada família,
no nosso ciclo de relação, né? Estamos aí diariamente constatando a ocorrência desses transtornos de humor, dos transtornos psíquicos. Temos também a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, recente Congresso Mundial, e também referido em obra da Joana, que nós vivemos um momento de pandemia obsessiva. Gostaria que fizesse algum comentário sobre essas duas observações. Do momento em que vivemos, com um quadro generalizado de transtorno de humor, desde os primeiros dias, onde as nossas crianças já são diagnosticadas desde cedo com esse quadro, e também essa observação do plano espiritual e nos alertar para a pandemia obsessiva que estamos vivenciando. Eu estava lendo hoje à tarde, né? Nós tivemos um aumento de 60% de taxa de suicídio nas últimas décadas. Né? Não é possível responder a essa questão sem considerar o momento que o planeta está vivendo. Né? Então, todos nós sabemos, nós estamos em tempos de transição planetária. Mas, de fato, estamos há algum tempo em tempo de transição planetária. Eu diria que nós estamos nos estertores, nos últimos momentos desse período tão significativo para a história da humanidade, em que haverá toda uma mudança no panorama físico e espiritual do nosso planeta. Nós temos, até pelo tipo de problema atual e pelos valores que são vividos hoje em dia, pela forma como se deteriorou a nossa cultura, pelo relativismo absoluto em que vivemos, em que não há referenciais, não há mais o certo, o errado, tudo pode, tudo depende do ponto de vista, tudo é relativo. Né? Ao mesmo tempo, essa ausência de referenciais, de exemplos, as pessoas estão muito confusas. Né? O mundo está muito confuso. O materialismo campeia, né? Em todos os cantos. A Europa, por exemplo, o velho continente, se vê a falência das religiões naquele continente, né? Que viveram as cruzadas, viveram muitas décadas, muitos séculos de conflitos e se afastaram da realidade maior da vida. Né? Então é natural que, mesmo pela natureza dos espíritos que reencarnam nesse momento do planeta, pelo momento de transição planetária em que passamos, há todo um agito nos dois lados da vida, né? No mundo espiritual e no mundo físico. E as doenças, o suicídio, as doenças mentais, nada mais são do que reflexo dessa grande confusão que toma conta do nosso planeta. E temos que ter muita firmeza, né? Muita conexão espiritual. Temos que efetivamente somos convidados a retomar o cristianismo primitivo, né? Na sua pureza, na sua simplicidade, né? Retomar, que é a proposta mesma do Espiritismo. Né? Não há mais tempo para postergar essa mudança de valores, de condutas, de sintonia com a espiritualidade maior. Não há mais tempo. São as últimas oportunidades, os últimos momentos, porque é o momento de nós realmente merecermos, como disse Jesus, herdar o planeta. Né? Nós que achamos que iríamos herdar, né, realidades espirituais, né, puras. Não, nós queremos herdar o planeta, mas um planeta regenerado. Né? Um planeta em que realmente nos trataremos como irmãos. Né? Um planeta em que as pessoas vão querer o bem uma das outras. Né? O simples, o feijão com arroz da espiritualidade, mas que precisa ser vivido por nós. Né? Então, as doenças são um reflexo desse desajuste social, espiritual, né? Desse momento que passamos. Queria que aprofundasse como diferenciar mediunidade de transtorno mental. Existem alguns critérios
que nós utilizamos para diferenciar a mediunidade de transtorno mental, né? São critérios parciais que vão ajudar em alguns casos, né? Mas, por exemplo, a mediunidade, ela está num polo de maior controle. Ou seja, ela não deve ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento, a todo instante. A patologia mental, ela está num polo de menor controle. Ela vai acontecer em qualquer momento, tendo uma visão, tendo algo que perturbe, ela é menos controlável pelo sujeito. Por exemplo, a mediunidade, ela está num polo de trazer benefício aos outros, de poder reverter aquilo em algo socialmente útil. A patologia mental, as mais graves, ela não é útil a ninguém. Ela não traz benefício, ela não se reverte em movimentos de caridade. A doença mental, ela é sempre solitária. A pessoa vive uma realidade própria, ela acredita, pensa ou percebe coisas que só ela é capaz. Na mediunidade, via de regra, vai ter uma questão coletiva. Outras pessoas vão dividir aquela ideia, aquele sentimento, aquela percepção, chancelando, né, dando robustez àquela experiência. E por aí vai. Há fatores, então, mais ligados à mediunidade, outros mais próprios da patologia mental, que servem como diretrizes, como um roteiro para essa diferenciação, especificamente quando nos detemos a analisar experiências sensórias. Será que é uma alucinação ou é uma alucinação psiquiátrica ou é uma clarividência, uma percepção mediúnica, né? Quando a gente quer fazer essa diferenciação, essas diretrizes que foram publicadas pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, está disponível na internet para quem quiser baixar, critérios diagnósticos de diferenciação de experiências anômalas de experiências espirituais. É um artigo em que ele pesquisou médiuns, né, e pesquisou a literatura nessa área e criou alguns critérios que ajudam a diferenciar, em alguns casos, essas experiências anômalas. Diagnóstico de transtorno bipolar em crianças de 11 anos. Possivelmente, as causas possíveis seriam de vidas passadas em transtorno bipolar de crianças? Sim, as causas sempre são de vidas passadas, né? As nossas transtorno bipolar, ou as doenças, né, são consequências de efeito moral. Então, tem causas morais. Se as consequências de efeito moral são na infância, sem que haja tempo da própria criança construir essas causas morais na sua atual encarnação, é fato que deve-se buscar em encarnações anteriores essas causas morais que justificam a criança, já desde cedo, experienciar uma patologia dessa natureza. Então, mais ainda é necessário, além do tratamento médico para essa patologia, que não dispensa o uso de medicação, o apoio espiritual, tanto da criança quanto da família, para poder melhor enfrentar essa questão, pelo menos eliminando os agravantes obsessivos, espirituais, que podem fazer com que o transtorno, por exemplo, responda menos à medicação ou evolua de uma maneira mais dramática. Depois de constatada uma inferioridade a ser curada, como podemos iniciar uma cura profunda da alma? Eu estou buscando também essa resposta, porque eu também estou precisando ver umas coisinhas aí, que não tão fáceis, mas assim, a gente tenta seguir a prescrição do Dr. Dias da Cruz e de tantos outros abnegados benfeitores, né? É um trabalho de esforço, né? Nós precisamos, por exemplo, como dizia Caibar Schutel, estar no mundo sem ser do mundo, né? Estarmos no mundo, porque estar no mundo é para todos, né? É compulsório, a gente está aqui. Mas não ser do mundo significa nos esforçarmos para que nós sejamos felizes sem deixarmos de observar as questões maiores da vida, né? Que nós tenhamos a nossa cota de diversão, de lazer, de felicidade, mas sem buscarmos, por exemplo, nos vícios, no álcool, no fumo, nas festas sem nenhum significado maior,
né? Que nós possamos estarmos conectados, buscando sinceramente nos conhecer, buscando conhecer com sinceridade os nossos defeitos, porque quem de nós não tem orgulho, vaidade, né? E esses dois são os mais importantes, são os que mais se escondem de nós mesmos, né? São os que menos a gente admite. Então, esse trabalho de reforma íntima, que é a tônica do Espiritismo, né? Já nos dizia Santo Agostinho, né? Ao final do dia, pensar sobre o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, né? Não perdeu uma oportunidade de ajudar alguém. Realmente levarmos a sério essa proposta cristã, né? De tentarmos nos aproximar da vivência exemplificada pelo Cristo, fazendo isso, ainda que não consigamos, mas se estamos sinceramente tentando, é isso que a espiritualidade quer de nós, né? Essa sinceridade, esse esforço para nos adequarmos gradativamente a essa prescrição maior do Cristo. Talvez o resultado não seja para essa encarnação, né? Isso depende de muito esforço e às vezes mais de uma encarnação, mas temos que ter firmeza para atingir isso e, vou contar um segredo, acho que o pessoal não sabe, mas a gente vai atingir isso, hein? Nós vamos ser espíritos puros, né? Inevitavelmente, querendo ou não, né, nós vamos chegar lá. A questão é quanto tempo vai demorar. Se a gente colaborar, vai ser um pouco mais rápido. Ficar resistente, né? De ficar assistindo o jogo do Inter, assim, no sábado de tarde, ao invés de fazer uma leitura edificante, vai demorar mais. Então, um conselho. Tá bem. Gostaria que o doutor falasse um pouco sobre transtorno bipolar e borderline, não sei se a pronúncia está correta, na adolescência. O transtorno borderline é um transtorno de personalidade, né? É bastante delicado, bastante difícil de tratar. São pessoas muito intensas. Não tem nenhuma novela que não tenha nenhum personagem com transtorno borderline, né? São aqueles personagens mais quentes, né? Mais impulsivos, passionais, que muitas vezes padecem de muito ciúme, de muita raiva, né? Então, o cinema e a literatura, as novelas, enfim, exploram bastante isso. Que guarda alguma semelhança, às vezes, com o transtorno bipolar, que são transtornos de humor, né? São patologias da alma, em última essência, né? Que vão exigir de nós esse carinho, esse esforço de autoaprimoramento e o tratamento médico, no caso do transtorno bipolar, eminentemente psicoterápico, borderline, eminentemente psicoterápico, e no bipolar, a medicação é indispensável. A medicação psiquiátrica pode atrapalhar o processo de desobsessão espiritual? Não pode atrapalhar o processo de desobsessão espiritual. Pode, inclusive, temporariamente ajudar, né? Porque a obsessão, ela atua, como a Joana de Ângeles nos colocou, trazendo desajustes nos nossos neuropeptídeos, serotonina, noradrenalina e tal, que respondem, por exemplo, pelos quadros de depressão, de ansiedade, enfim. Então, é um cenário orgânico, biológico, em que vai haver uma disputa por influência. A influência obsessiva vai tentar desajustar. A medicação vai tentar ajustar, harmonizar. Vai haver aí uma série de fatores que vão concorrer para quem é que vai vencer essa disputa, né? Mas a medicação, pelo menos temporariamente, pode trazer um bem-estar, um retorno à normalidade, para que a pessoa tenha, no melhor cenário, por exemplo, energia para vir à casa espírita, para ler a literatura, para tomar o seu pá, para fazer desobsessão, coisa que às vezes ela não consegue nem ter energia de sair de casa. Agora, também podemos refletir assim: se a pessoa tem um problema espiritual obsessivo e quer só tomar remédio, possivelmente esse efeito da medicação seja temporário e ela seja um paciente que tenha recaídas depressivas, mesmo tomando remédio, ou a coisa não evolua, se ela não buscar algo a mais.
nem que não seja efetivamente um trabalho espiritual na casa espírita, mas uma outra religião, ou uma reforma íntima, ou uma psicoterapia que possa ajudá-la a rever os seus valores, a enxergar a vida de uma outra maneira. Então, não é uma resposta fácil, vai depender de circunstâncias, mas mais ou menos é isso que eu posso dizer a respeito. Alcoólatra, quando se torna violento e só tem a você para socorrê-lo, o que fazer? Não tem nenhuma questão fácil aí? Uma questãozinha sobre depressão? Não? Bom. A minha resposta não vai ser para essa pessoa, nessa situação, porque eu não conheço a situação, nem todos os elementos envolvidos nesse cenário, que é delicado, que é complexo. Mas, quando há violência, pessoal, a gente chama a polícia. Tá? Agressão é caso de polícia, seja alcoólatra, ou familiar ou não. Violência com mulher se leva à delegacia da mulher. Tá? Esse é o primeiro passo, porque há de se ter a proteção da pessoa, que também não pode se achar a responsável pela cura do outro, assumindo uma posição de mártir e aceitando situações como a da violência. Então, esse é o primeiro ponto, né? Talvez seja o principal, né, dentro do que é possível abordar aqui. Fora isso, como de resto as patologias de um modo geral, sabemos que no alcoolismo há uma questão espiritual ali, né? A pessoa que bebe nunca bebe sozinha, por mais que esteja sozinha com o copo ali, né? Há toda uma coletividade de espíritos que nutrem, que se nutrem, que sugam aqueles miasmas, aquela energia alcoólica. E então, é necessário, frequentemente, para haver um reequilíbrio da pessoa, um apoio espiritual, um tratamento de desobsessão, voltar-se para a sua espiritualidade. Não é à toa que os grupos de ajuda, Alcoólicos Anônimos, NA, as fazendas terapêuticas, quase todas elas, usam estratégias de espiritualidade para ajudar a recuperar esses pacientes com a problemática do álcool, das drogas, os vícios, né, de uma maneira mais ampla. De acordo com a resposta de Joana, podemos começar a pensar no tratamento do Alzheimer médico e espiritual? O tratamento do Alzheimer, ele me parece que um dia nós chegaremos à condição de preveni-lo, né? Talvez mais do que tratá-lo. Posso estar equivocado, mas me parece que doenças dessa natureza, em que há um deterioro cerebral, é difícil conseguir uma terapêutica que venha reverter um quadro em que a morte de neurônios é tão grande, né, em tantas áreas do cérebro como na doença de Alzheimer. Então, a ciência precisa avançar no sentido de conseguir prevenir. Né? Prevenir que se inicie o processo, que é bem gradual, é bem lento, são anos de desenvolvimento de um acúmulo de uma substância no cérebro que vai intoxicando os neurônios e levando à degeneração tecidual. E a questão espiritual, né, é sempre a causa primária disso. Né? Por que será que a pessoa precisa passar por uma experiência de privação dos seus recursos mnemônicos, da sua autonomia, da sua identidade, às vezes, pessoal? Né? E avançando um pouco mais, por que será que a família, porque é uma doença que é talvez tão ou mais difícil para quem convive, principalmente para o cuidador, né, que se vê ali na sua vida tendo que prestar esses cuidados intensivos, principalmente na metade em diante do quadro, né, em que há uma perda completa de autonomia, da capacidade de tomar banho, de se alimentar, de se locomover, às vezes até coisa de deglutição, né, dificuldades motoras, né, uma perda de identidade completa. Então, a questão espiritual está diretamente implicada aí nas causas do Alzheimer. Né? Tomara que, em breve, nesse planeta que vai evoluir para planeta de regeneração, em que as dores não serão mais necessárias de modo tão pungente como ainda são nos dias de hoje, se consiga equacionar o enigma aí do Alzheimer, como já se conseguiu de tantos outros pela medicina.
Me parece que somos muito influenciados por espíritos. Reconhecemos meio marionetes. Quando agimos sem influência? Os espíritos nos dizem, né, que justamente isso, nós somos mais influenciados do que nós imaginamos, né? E eu, particularmente, eu não quero agir sem influência, porque se eu for por mim mesmo, não vai dar muito certo. Eu prefiro estar conectado a influências positivas, né? Agora, com Wi-Fi, ficou fácil de entender essa coisa, né? A gente está aqui envolvido por ondas, a gente está conectado, a gente pode conectar com qualquer rádio que está tocando nesse momento lá na China, através do celular, de um aplicativo que as ondas estão aqui, né? Assim é com o nosso pensamento, assim é com a nossa mente, que forma essa rede, essa teia indissociável de influências. Nós estamos reciprocamente nos influenciando para o bem ou para o mal, reverberando, né, pensamentos e sentimentos e ideias deteriorantes, negativas ou elevadas, positivas. Que nós possamos, pelo menos, através da nossa evolução, do nosso esforço, nos conectarmos com as correntes superiores de pensamento que nos induzem às boas resoluções, aos bons sentimentos. Acho que aí já está bom. Ficar desconectado de tudo, eu não sei nem se é possível. Muito bem. Esgotado o nosso tempo, nós interrompemos aqui esse encaminhamento de questões, procuramos reunir as questões que se assemelhavam para poder atender o maior número de questões possíveis.